Pronto, então, na sequência da última aula, vamos então para o Freud, que me é muito caro e que era fabuloso, fabuloso. Para começar, há um livro que toda a gente devia ler. Toda a gente devia ler. Que é... deixa eu ver se eu me lembro. Agora eu vou-me lembrar sobre o livro, mas basicamente num livro ele explica o conceito de Deus. Para Nietzsche, para Freud, o conceito de Deus é: tu precisas de uma figura paternal que te castigue quando tu mereces e que te reforce quando tu fazes coisas boas. E essa figura paternal é Deus, psicologicamente. Ou seja, é isso que ele chama o pensamento infantil. Tu tens ainda um pensamento infantil. Compreendeste? Sim. Por isso que tem o Pai Todo-Poderoso. Então, claro, o pai pune-te quando tu te portas bem, como o teu pai. Sim. E dá-te coisas quando tu te portas bem. Ou mal. Então, isso é uma ideia. Chama-se o futuro de uma ilusão. É muito pequenino. Freud tinha uma coisa fantástica. Freud era científico, mas escrevia de uma forma muito compreensível, mesmo muito fácil de compreender. Pronto, Freud é o pai da psicanálise, das ideias e do subconsciente, que é muito importante, e da infância. Tudo provém da infância. Os teus problemas e aquilo que tu és e o que te faz chorar e o que te é muito caro tem a ver com a tua infância e com a tua experiência com quem moraste e com quem te criou e educou. E depois existe o subconsciente, que o Nietzsche já falava. O Nietzsche foi o Nietzsche que disse: eu não sou senhor na minha própria casa. Tu não és senhor na tua própria casa, porque é o subconsciente que manda em ti. E o Freud só lia Nietzsche, mas depois disse que não lia, também ficou muito vaidoso e guardou os livros todos do Nietzsche. Quem primeiro falou nisso, já se tinha falado antes, foi o Nietzsche. Mas o Freud pôs tudo em ciência, ok? Ou seja, tu tens o subconsciente, que é o que manda em ti e que se manifesta em poucas coisas. Manifesta-se nos sonhos, que são os teus desejos, manifesta-se nos atos falhados, quando tu parece que tens uma palavra no canto da boca e não te lembras dela. O subconsciente está a manifestar-se, porque o subconsciente está sempre em luta com o consciente, na minha opinião. O subconsciente quer se libertar. E o consciente é aquelas coisas que tu fazes no dia-a-dia. São aqueles pensamentos que tu tens de fazer no teu dia-a-dia. Só que o subconsciente é aquilo que tu tens mesmo inato, com que tu nasces, que é a tua vontade. Aquilo que tu és, aquilo que tu queres fazer. Então, como nasces numa sociedade que te manda fazer tudo o que é consciente, supostamente consciente, o subconsciente está sempre a foder-te, sem tu saberes. E então, não raras vezes, eu estou com muitas pessoas e elas estão a falar comigo, e eu sei que aquilo que elas estão a falar sobre um tema, seja o que for, eu sei que elas ou me estão a querer denegrir e pôr mal, ou me estão a pedir ajuda. Subconscientemente. E depois então tem a ver com as palavras. E ele explica tudo muito bem. Aliás, até vou revelar isto. O Insanidades da Vida Cotidiana é tirado, com muito gosto, de um livro do Freud. Só que esse livro do Freud chama-se Psicopatologias da Vida Cotidiana. Eu pus Insanidades da Vida Cotidiana. E vou dar só este exemplo que vocês vão amar. E lembro-me dele assim mesmo. Que o Freud conta. Opá, tu vais curtir mesmo.
três estudantes estão a conversar sobre um livro. Uma mulher, senhora, com 20 anos, com dois colegas, homens, com 20 anos. E então eles começam a falar sobre um livro, mas ela não se lembra do nome do livro. Não se consegue lembrar. Mas diz-lhes a eles como é que é. E eles, por qualquer magia, também não se conseguem lembrar de um livro e já o tinham lido. E é um livro muito famoso. E estão ali todos e com o título na ponta da língua, mas não conseguem. Pronto. Qual é a explicação freudiana para isso? É fabulosa. O livro era o Ben-Hur. Ben-Hur. Acho que já ouviste falar. Até há o filme que os gajos andam lá naquelas merdas. Então, eles eram alemães. E Ur em alemão é prostituta. E então, na concepção do Freud, e parece-me bastante viável, ela não se lembrava daquilo porque não queria ser vista por eles como uma prostituta. E eles captaram o pensamento dela e também não se conseguiram lembrar do nome porque estavam em sintonia com ela. E perceberam isso no subconsciente, que ele está lá defalhado. De não te lembrares de uma cena. Tu não te lembras de uma cena porque essa cena diz-te alguma coisa muito importante que tu não queres dizer para a outra pessoa. Essa é boa. Tem 2 minutos ainda. Ainda tem? Pronto. Vai com tempo. Outra coisa muito importante. O Freud não era só sexo. Eu já disse isso na última aula. Sexo é uma metáfora para os sentidos. Para tudo o que há. Tu nasces quando és novo e és criança a palpar, a sentir, a cheirar, não é? É a tua força vital, não é? Depois, e isto também tem a ver com o bem e o mal, e fica esta pergunta no ar, que é mesmo muito fácil. O que é que vem primeiro, o bem ou o mal? É mesmo muito fácil, não é? Claro que primeiro vem o bem. Agora, primeiro vem o bem. Porquê? Porque tu nasces, tens sempre comidinha, és amado pelas pessoas, começas sempre pelo bem. Normalmente começas sempre pelo bem. Numa sociedade normal, mesmo até com pais com pouco dinheiro e tudo, quando és miúdo começas a querer jogar a bola e coisas fixes. Começas sempre pelo bem. Mas depois é na infância, que é onde fica tudo gravado, com esta merda deste mundo que tem a ver com esses senhores, que eu agora vou tentar dizer menos asneiras, que tem a ver tudo com esses senhores, com o Platão, Cristo e Kant, que não te vão deixar ser aquilo que tu queres ser quando és criança. E depois tu ficas a pensar nessa merda, porquê? Porque quando eras criança eras livre, jogavas à bola, ias para aqui, pensavas naquilo e de repente começam-te a dar ordens e a dar merdas. Não faças isto, não faças aquilo, tens que ir para aqui, tens que ir para ali. E depois tu vives nessa contradição daquilo que tu sempre quiseste ser e naquilo que te mandaram ser. E o que te mandaram ser é o que impera sempre. Porque é normal, porque tu, ainda no outro dia falei sobre o Goethe, a primeira impressão é aquela que fica. Por isso é que há os gajos que se matam com as bombas para as virgens, e há os gajos que, porque comem-lhes a tola, é isto, acredites. Nascesse na Arábia, tu eras árabe. Pronto, é uma coisa normal, porque as pessoas são aquilo que lhes dão, são facilmente influenciáveis, mas é quando são pequeninas.
porque depois já não sei mais. E esse é que é o grande problema. A infância, e por isso é que ele ia sempre para a infância. Como é que foi a tua infância? E a partir daí descobre tudo sobre ti. Eu tenho uma pessoa que tem uma estima enorme, que é psicóloga, freudiana, e ela um dia pôs-me a chorar em 5 minutos, porque me explicou porque é que eu era assim. Facilmente, para ela foi isto. E depois tem outra coisa pior, é que nós todos pensamos que somos únicos. Tipo, e quando alguém nos diz, e parece que entra em nós, e nos diz tudo sobre nós, nós ficamos com medo, como é que é possível? Porque nós pensamos nos únicos, mas não, nós podemos ser catalogados facilmente, e podemos ser facilmente vistos pelo outro, como somos. Então isso tem tudo a ver com o Freud, tem tudo a ver com a infância, tem tudo a ver com aquilo que eu falei desde o início, com aquilo que estás a ver e perceberes. Tem tudo a ver com essa merda toda. Por isso é que tu vais ao psicólogo, os psicólogos clínicos são uma merda todos. Só te perguntam coisas, falam contigo meiguice. Eu só fui a um psicólogo que era o melhor de todos. O gajo, eu dizia-me só uma coisa e o gajo não me perguntava mais nada. Eu acho que tu tens que fazer isto assim, 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 assim. Mesmo lá, sabes? E tu quando vês um gajo, agora diz-me, quando desses psicólogos clínicos de bosta todos que estão sempre, pois e tal, como é que está tudo, agora conta-me isto, conta-me aquilo, todos muito calmos. Agora, o que é que te dá mais coisa? É tu chegares e estar um gajo contigo, pois, mas olha, mas agora diga-me isto, e depois pergunta-te, e sempre muito calminho, e depois diz, eu acho, mas não sei, você é que sabe que tem que ir fazendo isto, fazendo aquilo. Ou um gajo que chega à tua beira e tu digas, olha, eu estou fodido porque me aconteceu isto assim, assim. E o gajo sabe logo e diz-te, isto tu safas-te assim, fazes isto assim, 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 que é para ficares bem. Esse gajo que te diz essa merda, está-te a dar muito mais moral e muito mais força do que um gajo que está, sim, mas agora, conta-me lá como é que foi isto, conta-me lá como é que foi aquilo. Eu acho que você deve fazer isso. Todos funcionam assim. Os psicólogos clínicos é tudo assim. A falar, agora falam-me sobre isto. Porquê? Porque também são burros, porque estudaram psicologia e ainda precisam de ouvir mais coisas do gajo. Não conseguem ver o gajo em 5 minutos. E o mal dele e dizer-lhe logo. Dois? Pronto, meninos e meninas, já na outra aula disse, há muitas ideias aqui, que vocês vão adorar mesmo. Há que seguir o meu canal, isto vai ser viral, vou ser visto por muita gente, vocês vão gostar de mim. Vai haver uma altura em que eu vou ser como aquelas, como é que se diz? Aquelas pisaduras que às vezes temos, sabem? Que nos dói, mas parece que dá vontade de tocar. Sabes? Como é que são, Eric? Sim. Hã? Então eu vou ser assim. Tirar as cascas do machucado. Sim, tipo, eu sou assim. Dói, mas tu tens que ir lá tocar. Tens que ir lá ver. Porque está ali tanta coisa que te vai fazer. Pensa em tudo, põe tudo em dúvida, tudo e todos, põe tudo e todos em dúvida, tens que pôr tudo em dúvida, tudo e todos em dúvida, e tens que partilhar as coisas comigo, porque nós temos muitas coisas a fazer, tu e eu, temos muitas coisas que te vai dar alta pica, mesmo alta pica, de cenas com músicas e com arte, que podem ser fabulosas e que tu vais gostar muito. Quanto tempo tenho? Dá like. Tens que dar like, tens que gostar, tens que entrar e tens que partilhar para toda a gente, porque tu vais querer que isto seja
visto por toda a gente. Tu não vais querer que eu acabe. Eu sei disso. Isto vai ser como pior do que uma novela dos anos 80, em que estávamos todos loucos para que chegasse quarta-feira. Acabou. Acabou agora. Acabou. É isso, cara.